Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus não contou esta parábola do nada, sem razão nenhuma. Esta parábola, contada aos sacerdotes e anciãos do povo em Jerusalém, no templo, portanto, as autoridades, as maiores autoridades do tempo de Jesus, por razão nenhuma, mas esta parábola foi contada por Jesus a eles em resposta a uma provocação que eles fizeram. Vale a pena a gente contextualizar quando é que Jesus então diz isso. É preciso dizer que o Evangelho de São Mateus tinha narrado que Jesus entrou no templo e purificou o templo, expulsando os vendilhões. Depois disso, diz que ele saiu do templo e passou por uma figueira, amaldiçoou a figueira porque procurou frutos e ela não tinha. E depois, então, ele retorna ao templo. Quando ele retorna ao templo, é que as autoridades, então, essas mesmas, vão se dirigir a ele para questionar sobre aquilo que ele tinha feito no templo, sobre aquele seu gesto profético. Eu leio a parte que vem imediatamente antes do que nós lemos agora. Quando Jesus foi ao templo, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo dirigiram-se a ele enquanto ensinava e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Eu também vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. De onde provinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles ponderavam entre si. Se respondermos do céu, ele nos dirá: Por que não crestes nele? Se respondermos dos homens, tememos a multidão, pois todos consideram João um profeta. Responderam então a Jesus: Não sabemos. Ao que ele replicou: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. E ele continua no trecho então. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. É a sequência dessa resposta que Jesus deu aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Notem que Jesus introduz a questão de João Batista e insiste nela, inclusive depois contando a parábola. Jesus insiste que se tivessem ouvido João Batista, se tivessem acreditado em João Batista,
estariam em condições de entender o que ele mesmo estava fazendo agora, seu gesto profético. Teriam condições de compreender isso. Parece que para Jesus foi fundamental, então, crer em João Batista. Por outro lado, é muito interessante a metodologia que Jesus encontra para responder ao questionamento. Duas coisas. Primeiro, um confronto com a sua autoridade, e ele com a autoridade os confronta. Na verdade, eles querem saber de onde vem a autoridade. Ele pergunta onde é que está a coerência deles. E eles mostram, conforme o evangelho anterior, então, cita. Eles ficam lá discutindo, mas e daí? Vai dar problema para a gente responder isso aqui, mas se a gente responder aquilo, então não sabemos. E nisso, então, Jesus mostra que a sua autoridade consiste na verdade. E, baseado nesta autoridade, ele conta, então, a parábola. A parábola consiste em pôr em evidência quem é que faz a vontade de Deus e quem é que não faz. Antes de tudo, no Antigo Testamento, para o povo de Israel, era muito claro que a religião consistia em obedecer a Deus. E na sua tradição, na sua escritura também, estava claro que os mandamentos eram a grande expressão da obediência a Deus. Quem cumpre os mandamentos é obediente a Deus. E o povo de Israel tinha como característica viver sob a égide dos mandamentos de Deus. Era um povo que dizia sim à obediência a Deus. E, sobretudo, as autoridades, os fariseus de modo especial, não são os que são mencionados hoje, mas eram tão preocupados em obedecer à lei. Mas agora Jesus apresenta um novo modo de obedecer a Deus, que se refere àqueles que desobedeceram os mandamentos. E qual é este modo? Arrepender-se. Arrepender-se é obedecer a Deus, porque assim como Deus deseja que não se perca nada do que ele fez, deseja buscar e salvar o que estava já perdido, por isso enviou seu Filho, então ele estabelece que ele é satisfeito não só quando alguém diz sim, Senhor, eu amo os mandamentos, mas também quando alguém que disse o contrário de tudo isso, mas depois, estando em contato consigo, com a própria consciência, meditando sobre a vontade de Deus, ouvindo os profetas, como é o caso de João Batista, se arrepende e volta. E aí Jesus então estabelece isso concretamente. As prostitutas e os pecadores, os cobradores de impostos, se arrependeram diante da pregação de João Batista. Portanto, eles também fizeram a vontade de Deus. Não antes, porque antes eles disseram, como o filho da parábola, não quero. Mas depois mudaram de opinião e agora eles vos precedem no reino, porque vocês estão representados no filho que disse assim, Senhor, vou trabalhar, mas depois não foi. E nisso Jesus então vai dizer que eles também precisavam obedecer a Deus, também se convertendo, também se arrependendo. Conversão é para todos, porque ninguém é perfeito. Por mais santo que alguém seja, sempre há alguma coisa a fazer, alguma coisa a mudar, alguma coisa do que se arrepender, do que pedir perdão. Então, quando a graça se apresenta a nós, e alguns se arrependem e dizem, eu fiz tudo errado, quero começar de novo, eles estão correspondendo à vontade de Deus. Mas quando alguém que mesmo obedecendo os mandamentos e praticando a religião, diga, não, mas eu não tenho nada para fazer, então esse não está correspondendo à vontade de Deus. E Jesus não exclui ninguém, ele não está dizendo, vocês não vão entrar no reino dos céus. Ele diz que as prostitutas e os cobradores de impostos vão preceder, vão entrar antes. Vocês ainda têm que se converter. E é assim também para a nossa vida e na nossa prática de fé.
É preciso sempre querer fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é praticar a religião, conhecer a doutrina, participar da missa, falar dos mandamentos, procurar cumpri-los, mas fazer a vontade de Deus é não se esquecer de que nós temos que nos converter e arrepender todos os dias. E se existem pessoas que estavam lá na beira do abismo e conseguiram dar esse passo, por piores que sejam, este arrependimento deles deve nos tocar. É isso que Jesus diz a eles. Os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Que seja o nosso caminho um caminho de constante conversão. Arrependimento dos pecados, conversão, que seja a nossa vida um constante encontro de misericórdia com Deus, encontro nosso com a sua misericórdia. Rezemos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, bom domingo. Fiquem com Deus.